Oi, oi, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres estrelas, aula 1 da gratidão. Sejam todas bem-vindas. Sejam todas bem-vindas. Hoje será uma aula com muita calma, com muita paz, com muito amor nos nossos corações. E você que está chegando aqui nessa manhã, eu quero agradecer a tua presença. Dizer que você é muito importante para mim, muito importante para o Criador, que é muito importante esse movimento que você está se dando, que você está se permitindo nessa manhã, a olhar para dentro, a reconhecer o seu valor e deixar aí tudo aquilo que não faz mais sentido na sua vida. Esse é o propósito do desafio 7 dias meditando. Esses 7 dias que nós vamos estar juntas, cada dia com o seu propósito, cada dia com a sua missão, cada dia com o seu valor, para ir desbloqueando um pouquinho do que está guardado aí dentro. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a música. Para você que já está chegando aqui nessa manhã, eu quero te convidar para nós começarmos fazendo um exercício poderoso. Antes de vir à aula, como é que vai funcionar essa manhã? Nós vamos fazer uma meditação agora, no início, uma meditação de sintonização. Uma meditação para você fazer o seu acordo com o universo. O que significa isso, Carmen? Aquele acordo que vocês falaram, eu me comprometo, que foi necessário escrever, nós vamos falar ele aqui. Por quê? Porque é muito importante esse compromisso que você vai ter, você e o universo. Não é com a Carmen. Você não vai se comprometer aqui nessa manhã, passar por 7 dias de meditação com a Carmen. Você vai se comprometer com você e o universo. Esses 7 dias que estão vindo, que está começando hoje, serão 7 dias de pura transformação. E é muito importante que você se dedique, que você estude, que você faça as práticas para você viver essa transformação. Então eu vou pegar aqui com vocês o compromisso. Tá aqui. Então vamos ler juntas. Vamos começar, vamos ler todas juntas. Primeiro feche seus olhos, vamos fazer uma sintonização. O que significa isso, Carmen? Sintonizar com a frequência de Jesus. Então eu quero convidar todas vocês nesse momento a fecharem os seus olhos, a sentar-se numa posição que você não seja incomodada, uma posição que seja confortável para você. Fique com a sua coluna ereta, seja sentada ou deitada. E feche seus olhos. Faça 3 respirações bem profundas. Você vai inspirar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. E agora você vai sentir uma luz violeta passando pelo seu corpo. Essa luz violeta representa purificação. Visualize essa luz passando pela sua cabeça, pela sua face, pelos seus ombros, pelos seus braços e mãos. Essa luz violeta desce pela sua coluna vertebral.
essa luz violeta, ela desce pelas suas pernas e pés. E você começa a deixar ir o sentimento de tristeza, de preocupação, de ansiedade, de medo, de vergonha, de culpa. Essa luz violeta vai limpando você. Agora, essa luz violeta, ela vai se transformando em uma luz branca. A luz que representa a paz interior. A luz branca passa pelo alto da sua cabeça, percorre o mesmo caminho, passando pela sua face, garganta, coração, pela sua coluna vertebral, pernas e pés. E você visualiza uma luz branca perolada. E agora, essa luz branca, ela vai se transformando em uma luz dourada. E essa luz dourada representa Jesus Cristo, representa o nosso Mestre Jesus, Sananda. Representa a presença dele aqui, nesta manhã. Representa a presença dele iluminando as mulheres estrelas. Representa ele iluminando esse desafio de 7 dias. E essa luz dourada, ela nos envolve de uma forma especial. E neste momento você sente uma luz dourada passando por todo o seu corpo. Tu és bem-vindo, Jesus. Nesta manhã, em cada coração, em cada mulher, em cada vida que está aqui. Que cada coração se comprometa contigo, com o arquiteto da vida, com a fonte da criação. A deixar para trás todos os sentimentos, pensamentos e atitudes que mantinham esse coração escravizado por emoções densas, emoções de tristeza, de angústia, de escassez. Que nesta manhã, cada mulher que se comprometer contigo esteja alinhada ao plano da luz, esteja protegida pelos mestres ascensos. São vidas e em cada vida há uma luz. São mulheres que estão deixando sua luz brilhar de dentro para fora. Mulheres decididas a se conhecer. E eu agradeço por ser uma mensageira do plano da luz neste tempo e espaço, nesta vivência. Que eu possa, nesta missão de 7 dias, me colocar a serviço do plano espiritual, em puro amor, em pura doação, em pura verdade, para acordar cada coração que ainda está dormindo e lembrá-las, cada uma das mulheres que estão aqui, cada uma das pessoas presentes, do seu valor e da sua luz. Que cada coração aqui nesta manhã reconheça o seu poder pessoal e que eu seja uma guia nesta jornada que está começando, neste desafio de 7 dias de puro amor incondicional. Está feito, está feito, está feito. Abra os seus olhos e esteja presente aqui comigo. E agora nós vamos ler esse acordo com o universo. Gratidão, 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 gratidão. Meu coração é puro amor, pura felicidade. Gratidão por se permitirem.
Então, faz uma respiração, coloca a mão no seu coração, sintoniza com você, com esse momento que é um marco na sua vida, com esse momento que é tão especial dentro do seu coração. Faz uma respiração bem profunda para você se conectar com você. E vamos todas juntas começar. Eu, diga o seu nome. Declaro ao universo que assumo o compromisso de estar 100% presente em corpo, mente e espírito no desafio 7 dias meditando para iniciar a mudança necessária para destravar e transformar a minha vida, restabelecendo o fluxo das energias positivas de amor, gratidão, prosperidade e riqueza. Quem aqui nesta manhã está comprometida? Quem aqui nesta manhã está comprometida? Escreva, eu me comprometo. Eu me comprometo. É com você e o universo. Sejam bem-vindas. Lindas, lindas. Então vamos fazer uma foto desse compromisso? Deixa eu colocar aqui para nós, de novo. Vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto bem linda. Faz uma foto aí, para depois a gente compartilhar nos stories. Desse acordo entre você e o universo. Esse acordo que traz para você o fluxo das energias positivas. Esse acordo que você fala para o universo que você quer amor, gratidão, prosperidade e riqueza. Tire uma foto deste momento. Tire uma foto para registrar esse momento histórico que você está passando. Este momento que você vai destravar a sua vida. Este momento em que você vai estar conectada em corpo, mente e espírito. Na transformação que você está decidida hoje. Tire uma foto desse momento. Estamos juntas todos os dias, hoje, amanhã e depois. E estamos só começando. Estamos só começando. Estamos só começando. Gratidão por unir o seu caminho ao meu para a cura. Gratidão por ser quem você é. Gratidão por se permitir a estar aqui nesta manhã. E agora vamos começar a nossa aula. Vamos começar a nossa aula, que hoje tem muita coisa para a gente estudar. Muita coisa. Então, eu quero começar essa aula com vocês fazendo uma seguinte pergunta. Então, a gente já sabe que hoje a nossa aula é sobre a meditação da gratidão. O que significa isso, Carmen? Que hoje vocês vão aprender a vibrar na frequência da gratidão. Então, a primeira coisa que eu quero trazer nesse momento para vocês, primeiro insight, a primeira visão, o primeiro sentimento que eu quero que vocês tenham é esse aqui. Quando você olha para essa imagem, o que você vê? O que essa imagem representa para você? O que essa imagem representa na sua vida? Olhe para ela. 2 pessoas dentro de um ônibus. Uma olhando pela janela para fora, para as montanhas, para a natureza, e a outra com uma carinha triste, olhando para baixo. O que essa imagem representa para você? Estão as duas no mesmo percurso, estão as duas na mesma direção. E cada uma se posiciona de uma maneira.
que essa imagem representa para você? Vou abrir aqui os comentários. Quero saber. É aula interativa, eu tô aqui com vocês, eu quero saber o que passa na cabeça de vocês quando vocês olham para essa imagem. O que sente? O que você vê? Aqui a maneira que nós temos que começar o quê? A pensar. É o momento que vocês têm que começar a colocar para fora o que tá aí dentro. Quando você olha para isso, o que você vê? Depende do ponto de vista. Tristeza. O que essa imagem representa? Cada um leva uma vida de uma forma diferente. Cada um está numa frequência. Que escolhas devemos tomar? Escolhas. Gosto. Que um vê o lado bom e o outro vê o lado negativo. Tudo depende de como enxergamos a vida. Cada pessoa reage de uma forma. Vocês estão afiadas. Vocês estão muito afiadas. Estou amando. Então vamos lá. O que o meu mestre Deepak Chopra é um médico americano, um estudioso da física quântica, um dos meus mestres nessa caminhada do despertar interior, e ele tem essa frase que diz: o mundo lá fora não vai mudar antes que o mundo dentro de você mude. O mundo lá fora não vai mudar antes que o mundo de dentro mude. O mundo lá fora não vai mudar antes que o mundo de dentro mude. Então pare para pensar comigo. Não adianta você querer mudar o seu relacionamento. Não adianta você querer mudar o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu companheiro. Não adianta você querer mudar de cidade. Não adianta você querer mudar de país. Não adianta você querer mudar de trabalho. Olha bem aqui nos meus olhos e entende isso. Enquanto tudo que está aí dentro de você não sair, tristeza, angústia, raiva, depressão, vergonha, culpa, medo, enquanto todo esse lixo que está aí dentro de você não sair, autocrítica, fofoca, inveja, tudo que está aí dentro de você continuar, se isso não sair, a sua vida não vai mudar. E nesse momento você pode estar se perguntando: ok, Carmen, mas como que eu faço então para sair dessa carinha de tristeza? Como é que eu faço, Carmen, para sair dessa tristeza, desse olhinho para baixo e me tornar uma pessoa feliz diante da vida? Só existe um caminho que eu conheço. Podem existir vários, mas o caminho que a Carmen Mendes conseguiu para vencer a história dela foi o caminho de olhar para dentro. E nesse momento é isso que eu vou conversar com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou gaúcha, de uma cidadezinha de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Sou filha da dona Iracema e do seu Democi. A minha história não é nem um pouco fácil. Quem sabe você tá olhando para mim aqui pensando: que fácil falar que olhar para dentro e mudar. Mas você não conhece a minha história. Então o primeiro momento aqui que nós precisamos ter antes de olharmos para minha história é aprender a não julgar pelas aparências. Eu venho de uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, fui criada pelos meus pais. Meus pais não tinham condições financeiras. Na minha infância, eu não tinha bonecas para brincar. Eu tenho lembranças da minha infância que eu brincava com madeiras. Eu passei fome, sim. Tinham noites que eu lembro que a minha mãe não tinha o que nos dar para comer. Ela nos dava arroz, tomate e ovo. Quando criança, você não se dá conta disso. Quando criança, você entende que aquilo é o que tinha para comer. Que tá tudo bem, porque uma mãe faz isso com o filho. O que uma mãe faz isso com o filho? Uma mãe, quando não tem algo para dar para uma criança comer, ela não vai dizer que não tem comida. Ela vai inventar que aquilo que ela tem para dar é o melhor. E foi isso que a minha mãe fazia. Então eu venho de uma infância pobre, de uma adolescência com escassez. E essa foi o começo da minha história. Com 15 anos de idade, eu passei por um processo traumático, que foi descobrir, através de uma colega de escola, que estava um comentário que a minha mãe, enfim, tinha passado por uma situação e eu fiquei sabendo que o meu pai não era meu pai. E nesse momento, com 15 anos de idade, eu tive que fazer uma escolha na vida. Ou eu escolhia
ir pro lado triste ou eu escolhia aprender a lidar com essa situação. Com 15 anos de idade, quando eu descobri essa situação, me feriu demais. Uma adolescente passando por uma situação dessas. Eu poderia escolher ser a pessoa triste, eu poderia ser a pessoa que reclamava, que se vitimizava, ou eu poderia escolher naquele momento, com 15 anos de idade, escolher ser a pessoa grata. E naquele momento, lá atrás, hoje eu tô com 35 anos, vou fazer 35 anos no sábado. Há 20 anos atrás, eu escolhi ser a pessoa feliz. Como que eu escolhi ser a pessoa feliz? Porque naquele momento eu decidi que eu não iria reclamar e que eu não iria lutar contra isso. Eu era extremamente grata pelo meu pai, que eu amo de paixão. Meu pai que me criou, que me aceitou, que me escolheu. Melhor pai do mundo. E naquele momento eu tomei uma decisão. E como que eu fiz essa decisão para tomar? Naquele momento eu entendi que eu deveria escolher pelo amor. E o amor é não magoar as pessoas. O amor é pensar no próximo antes do que a si mesma. E assim a minha vida continuou. Mas sem instrução alguma, eu comecei a carregar dentro do meu coração aquela mágoa. Claro que eu fiquei magoada. Eu decidi aceitar a situação, mas eu guardei uma mágoa. Eu não compreendia porque isso tinha acontecido comigo. E com 19 anos, eu entrei num relacionamento. Com 20 anos, eu me casei. Pra quê? Pra fugir daquela situação. Com 20 anos de idade, eu entrei num relacionamento onde eu saí de uma classe C para um nível de vida A. Meu ex-marido, ele tinha uma condição de vida extremamente alta. Ele tinha acabado de passar num concurso federal de um cargo altíssimo. Nós namorávamos, ele passou no concurso e a gente começou a ter um nível de vida altíssimo. E eu comecei a desfrutar de casa confortável, de viagens internacional, comecei a fazer faculdade, que era uma coisa que eu não tinha condições na época, comecei a fazer faculdade de Direito, e nesse período, nesse relacionamento que eu estava, eu acreditava que aquilo era tudo que eu tinha, então eu me agarrei com todas as forças naquele relacionamento, cheia de dores, cheia de traumas, cheia de tristeza, eu não olhava para isso, mas eu continuava naquele relacionamento. O relacionamento começou a trazer agressões. Que tipo de agressões? Abandono, rejeição, humilhação. Por quê? Essa pessoa com quem eu me relacionava na época, ela tinha uma síndrome, que é uma síndrome de Asperger, é um tipo de autismo, mas eu não sabia. Só que eu estava dentro de um relacionamento onde meu companheiro olhava para mim e dizia, quando eu convidava ele, vamos viajar? Não, não vou viajar. E quando eu estava na faculdade, no período de estudos, o que ele fazia? Ele viajava sozinho. Eu gostava de pedalar e ele pedalava muito. Eu queria dizer, eu vou com você pedalar. Ele dizia, não, você pedala muito devagar. Eu nunca era boa o suficiente. Eu estava sempre deixada de lado. Eu era deixada de lado pelos amigos, eu era deixada de lado pelo poker, eu era deixada de lado pelas viagens, mas eu permanecia naquele relacionamento porque eu acreditava que aquilo era tudo que eu tinha. Eu era vazia. Então, nesse período, eu comecei a entender que eu precisava buscar ajuda. E foi assim que a Carmen começou nesse processo de despertar. Por que eu tô contando essa história pra vocês? Por que eu tô trazendo isso? Porque eu preciso que vocês entendam quem é a pessoa que tá aqui do outro lado trazendo uma mensagem de luz pra vocês. Eu não criei esse desafio só pelo intuito de mostrar pra vocês a meditação. Eu criei esse desafio com o intuito de mostrar pra vocês que se eu conseguir ser forte, você também consegue. E assim começou essa jornada de olhar pra dentro. Então, o que aconteceu com a Carmen naquele momento? Eu comecei a ir numa igreja, uma amiga me convidou, eu pensei, pode ser bom, e eu comecei a frequentar a igreja, me formei em líder cristã, estudei a Bíblia durante 1 ano, uma igreja evangélica, uma igreja presbiteriana, e nesse período eu comecei a fazer o quê? A lecionar, a ensinar a Bíblia para mulheres, isso lá em 2009, faz muito tempo. E nesse período eu me formei em líder cristã, então eu tinha uma célula que eu recebia mulheres para estudar a Bíblia comigo. E aí começou o meu processo de conexão. Desde criança eu sempre fui muito conectada com Deus. O primeiro livro que eu peguei em casa, por a gente não ter condições, a gente não tinha livros para ler, eu lia a Bíblia. Eu sempre fui muito conectada com a natureza, eu gostava de ver o céu.
Sempre fui uma criança muito feliz e uma adolescente também conectada com esse mundo da espiritualidade. Mas quando aos meus 20 e poucos anos foi que eu tive meu primeiro amor em conhecer Jesus, em conhecer a Deus, e eu comecei a me entregar verdadeiramente nesse processo. Nesse período que eu comecei a estar na igreja, a coisa começou a vir mais para fora. Aqueles traumas, abandono, rejeição, humilhação, falta de perdão. Eu carregava dentro de mim uma falta de perdão incrível, enorme com a minha mãe, porque eu culpava ela pelo que eu tinha passado na minha adolescência. Então eu não conseguia perdoar minha mãe, eu não conseguia me perdoar, porque eu achava que eu era culpada por tudo que tinha acontecido na minha vida, que eu tinha escolhido errado. Então eu estava sendo um saco de lixo humano. Era essa a Carmen naquele momento. Então eu comecei num processo, ir para psicóloga foi o primeiro caminho. Quando eu estava nesse momento, no relacionamento abusivo, num relacionamento que eu não era feliz, vivendo cheia de traumas e dores, o que eu fui fazer? Eu fui buscar ajuda. Então, meu primeiro passo foi para psicóloga. Quando eu cheguei na psicóloga, ela me diagnosticou com depressão e eu fui encaminhada para um psiquiatra. No psiquiatra, eu comecei a tomar remédio antidepressivos. Eu tomava 3 remédios por dia. Um para acordar, um antes de dormir. Tomava 3 remédios, era um quando acordava e 2 à noite. Que um era para ficar feliz e o outro para dormir. Quem já passou por uma depressão entende isso. A pessoa depressiva, ela fica tão angustiada que ela não consegue reagir. E foi isso que aconteceu comigo. Eu estava depressiva tomando antidepressivo. E o que aconteceu nesse momento? A dor estava lá, a dor estava presente dentro de um casamento que eu não era feliz, carregando traumas da infância, carregando traumas do passado, cheia de dor e cheia de remédio vivendo. Nesse período eu estava fazendo faculdade, estava me formando em Direito, eu me formei em Direito, eu lecionei Direitos Humanos e Direito Constitucional por um tempo. Então eu achava que a vida estava tudo bem, cheia de remédio, entupida de remédio, depressiva, dentro de um casamento que não me fazia feliz e cheia de traumas da infância. E vivendo. E lá estava Carmen, vivendo, achando que estava tudo bem. Extremamente consumista. O que eu fazia? Para tirar toda essa dor, eu consumia, doente de tanto consumo. Como eu tinha um nível de vida alto e eu podia consumir muitas coisas, eu vivia consumindo. Eu tinha tanta roupa no meu guarda-roupa que eu não tinha assim, ó, que iam ter que ter 10 Carmens para poder usar tudo aquilo. E aí estava a Carmen, doente, depressiva, angustiada e triste. Foi então que um dia, sentada, olhando para o mar, eu morava nessa época numa praia lindíssima, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, é uma ilha. E neste momento, eu tava olhando a praia e eu comecei a sentir que não fazia mais sentido. Que dali onde eu tava não ia dar para continuar, que eu precisava tomar uma decisão. E eu, evangélica, que tá buscando ainda ajuda na igreja, mas continuava do mesmo jeito, não resolvia, não adiantava. Psicólogo, igreja, psiquiatra, e continuava do mesmo jeito. Foi então que uma amiga me indicou uma terapeuta holística. E eu pensei, não, isso não é de Deus. Eu não vou ir numa terapia holística, meditação, isso não é de Deus. Isso não fala na Bíblia. Isso não é de Deus, eu não vou me misturar com isso. Isso é coisa do diabo, coisa do capeta. Isso é coisa do mal. E a Carmen lá doente, negando ajuda. Então um dia eu não aguentava mais de tanta dor e eu resolvi marcar a tal da terapia. E eu fui pra terapia. Quando eu cheguei lá, cheia de medo, cheia de receio, cheia de preconceitos dentro de mim. Mas eu decidi que eu precisava me curar. E tudo que fosse preciso, eu iria fazer. Porque eu não aguentava mais viver daquele jeito. E quem sabe nesse momento seja você. Quem sabe nesse momento você tá depressiva, dentro de um relacionamento que te faz infeliz, vivendo uma vida medíocre, com escassez financeira, culpando seu pai e a sua mãe por situações do passado, se culpando por situações que vocês erraram. Quem sabe essa é você. E neste momento, a palavra que eu preciso que você diga para você mesma é chega. Chega de viver uma vida medíocre. Chega de viver uma vida de escassez. Chega, chega. Naquele momento, a Carmen disse o quê? Chega, eu não vou mais viver essa vida. Chega de sofrimento, chega de escassez, chega. E eu resolvi ir para terapia. Na terapia,
ela me deu um segredo. Isso em 2012. Ela me disse o seguinte: você precisa se conhecer. Você precisa silenciar. Você precisa verdadeiramente olhar para dentro. Eu vou tirar os comentários e a gente vai fazer uma foto dessa imagem. Tira uma foto. Eu também vou tirar. Tira uma foto. Porque essa imagem vai representar o início de você olhar para dentro. Essa imagem vai representar quem será você na próxima segunda-feira. Tire uma foto. Essa imagem vai falar muito sobre você. Então, o que aconteceu com a Carmen nesse período? A Carmen disse um chega quando ela ouviu que a resposta estava dentro. Eu comecei a buscar então formas de olhar para dentro. Mas como que eu olho para dentro, meu Deus? Eu tinha na época 27 anos. Nunca tinham me ensinado a olhar para fora, para dentro. Nunca tinham me dito: Carmen, olha para dentro, Carmen, medita, Carmen. Nunca ninguém tinha me dito isso. Foi a primeira vez que alguém tinha me dito: olha para dentro. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a olhar para dentro. Eu comecei a silenciar e entender o que estava dentro de mim. E quando eu comecei a olhar para dentro, eu entendi verdadeiramente. Eu me emociono assim porque é muito forte. Quando você tem que ter muita força para olhar para as suas histórias, para reconhecer. Eu tô aqui na frente de 1.700 pessoas contando a minha verdade. Eu não tô aqui contando a história da Maria, da Paula, da Joana. Eu tô aqui contando a minha história. Eu não tô aqui inventando algo para vocês. Não tô aqui contando o que eu li nos livros. Não, essa é a minha história. Essa é a minha história. Então, naquele momento, lá em 2012, eu decidi olhar para dentro. E quando eu olhei para dentro, sabe o que eu encontrei? Eu encontrei uma Carmen medrosa. Eu encontrei uma Carmen insegura. Eu encontrei uma Carmen que não conseguia ficar com ela mesma. Uma Carmen que tinha que estar o tempo todo no meio de outras pessoas. Uma Carmen que consumia para se curar. Uma Carmen doente emocionalmente. E doeu olhar para isso. Mas eu não tinha uma opção. Eu não tinha opção. Eu só tinha opção de olhar para dentro ou chegar ao fim da minha vida. E eu decidi naquele momento que eu iria olhar para dentro e que eu iria pagar o preço que for para tirar essa dor de dentro de mim. E assim começou o meu processo de despertar. Naquele momento eu comecei a entender que eu precisava me curar. Então, como vocês já sabem, eu vou fazer um desenho aqui para nós entendermos. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho ali no Flipchart. Peraí. Vamos ver se eu consigo. Tô sozinha aqui, gente. Então, os meus tripés estão... Bom, acho que dá pra... Vou fazer no iPad, porque se cair eu não vou conseguir arrumar. Quero fazer um desenho para vocês entenderem verdadeiramente esse processo. Eu tô sozinha aqui, então é tudo no momento presente, tá? Aqui não tem nada preparado, é tudo no improviso mesmo, é vida real. Olha só. Então, vocês já sabem que naquele momento a Carmen lá, no processo do despertar, deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá, pra tirar essa luz. Pronto. Então, lá em 2012, deixa eu tirar os comentários, eu já sabia orar. Eu já sabia a oração. Naquele momento, em 2012, eu já tinha essa conexão com o divino. Eu já sabia orar. Orar é falar com Deus. Anota aí no seu caderno. Orar é falar com Deus. Eu já sabia esse processo. Eu estava na igreja. Eu fazia orações todos os dias.
Eu me conectava com Deus. Eu já entendia quem era Deus na minha vida. Eu já entendia fazer orações. Eu já conseguia fazer orações poderosas. Eu sentia a presença de Deus. Mas, bom, eu estava fazendo isso. Só que eu não estava tendo o quê? As respostas. Então, quando eu silenciei, quando eu olhei para dentro, eu entendi que eu precisava silenciar. Que eu precisava silenciar. E eu entendi naquele momento que silenciar é meditação. E que a meditação é a resposta. Guarda isso no seu coração. Tira uma foto. Guarda isso. Orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Meditar é receber a resposta de Deus. Então, quando eu oro, eu envio um comando para Deus. Eu falo o que eu quero. Eu falo para Deus, Deus me abençoa. Deus me ajuda com que eu prospere. Deus me ajude nessa casa que eu quero comprar. Me ajuda no relacionamento que eu quero ter. Mas quando eu silencio, quando eu medito, vem a resposta da minha oração. Então, oração é falar com Deus e meditar é ouvir a Deus. Meditação é ouvir a Deus. Vamos fazer uma foto para vocês terem. Eu não quero que pegue aqui. Pronto. Nesse momento, o que aconteceu com a Carmen? Deu para entender? Marcou aí, registrou? Deu para entender? Então, vocês precisam guardar esse ensinamento. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu medito, eu ouço a Deus. Esse é o processo. Quando eu falo, quando eu oro, eu falo com Deus, e quando eu medito, eu ouço a Deus. Então, naquele momento, o que eu entendi? Eu entendi verdadeiramente que eu precisava ouvir a Deus. Eu estava orando há algum tempo, mas eu não estava tendo a resposta. Então, o que foi que aconteceu com a Carmen naquele processo? Eu resolvi começar a me ouvir. E eu entendi verdadeiramente que do jeito que estava não dava mais. E eu comecei a meditar, e a resposta veio. Que eu precisava me separar. Que eu precisava tirar aquela dor de dentro de mim e iniciar um processo de cura. Então eu comecei. Eu decidi naquele momento terminar o meu relacionamento. Bom, mas como que eu ia viver? Eu era extremamente dependente emocionalmente daquele relacionamento, eu era dependente financeiramente. Como que eu ia me transformar numa Carmen corajosa? Eu era uma Carmen medrosa. Como é que eu ia sair do medo para coragem? Meditando, olhando para dentro, me curando. Foi então que eu conheci a meditação, o Ho'oponopono e as práticas milenares de autocura que nos ensinam o quê? Que você é a terapeuta da sua vida. O que esse movimento que nós estamos fazendo aqui hoje, esses 7 dias de meditação, vai fazer com que você seja a terapeuta da sua própria vida, que você consiga olhar pra dentro. Então eu decidi que eu ia terminar aquele relacionamento. E eu cheguei e terminei. Falei pra ele que não dava mais, que eu não queria mais, que eu não era mais feliz. Ele não entendeu. Uma vida inteira sem reclamar. Uma vida inteira de apatia. Uma vida inteira fingindo que estava tudo bem. Como assim? E ele dificultou totalmente o processo. Eu saí de casa, fui morar num apartamento. Que nós tínhamos 2 apartamentos. Esse apartamento estava alugado, a pessoa saiu e fui morar lá. E nesse período ele cortou todos os cartões. Eu fiquei sem luz. Teve um dia que eu não tinha luz no apartamento e eu não tinha como pagar, eu não tinha dinheiro. E uma semana depois,
de eu estar desse apartamento querendo recomeçar a vida, eu recebi uma carta de despejo da família dele. E ali naquele momento que eu recebi a carta de despejo, que eu não tinha onde morar, que eu não tinha dinheiro para pagar a luz, que eu não tinha o que fazer, eu decidi que eu ia recomeçar a minha vida, custe o que custasse, onde fosse preciso. E o único local que eu poderia voltar era para casa da minha mãe. E naquele momento eu decidi que eu ia voltar e recomeçar a minha vida. E eu saí então de Santa Catarina em 2013 e fui para casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu não tinha mais quarto lá. A casa da minha mãe é muito simples, eu não tinha mais quarto. Um dos meus irmãos ainda morava com ela. E naquele período, o que aconteceu? Eu me emociono muito porque fazem 3 meses que a minha mãe já fez a passagem. Eu tô vivendo ainda um processo de luto em relação a ela. Ela faleceu em fevereiro. Então, é um processo, por isso que me dói muito falar da minha mãe. E quando em 2013 eu voltei para casa da minha mãe, eu cheguei lá sem nada. Machucada, ferida, com dor. Mas eu tava decidida a me curar. E um dia eu tava deitada na cama com ela. Eu comecei a dormir com ela, que eu não tinha onde dormir. E eu comecei a dormir com ela. E naquele momento, assim, eu tava deitada com ela na cama. E eu falando, ai mãe, porque tá doendo? Porque eu não consigo me perdoar, porque eu entrei nesse relacionamento. E a gente começou a conversar, e eu fui entender o que tinha acontecido com ela, porque ela tinha mentido pra mim no passado, e ela me deu os motivos dela, e a gente se perdoou, e a gente se abraçou, e ali a gente fez as pazes. E ela me disse assim, minha filha, levanta da cama. Era inverno rigoroso aqui no Rio Grande do Sul de noite. E ela me disse, minha filha, levanta da cama. E eu levantei com ela e a gente saiu na rua e tava um céu cheio de estrelas. Cidade do interior, assim, pouca luz, então tu vê o céu muito iluminado. E ela me disse assim, olha pro céu. E eu olhei e ela me disse, a tua estrela vai brilhar até em dias nublados. A tua estrela vai brilhar sempre. Sempre pede para as estrelas tudo o que você quer. É noite escura e as estrelas estão brilhando. E assim nasceu as Mulheres Estrelas. Naquela noite, eu entendi que eu merecia deixar a minha luz brilhar. Naquela noite, eu entendi que eu nasci para brilhar. E naquela noite, eu entendi verdadeiramente que ninguém ia apagar a minha luz interna. E naquela noite nasceu as Mulheres Estrelas. Naquela noite eu entendi o meu poder pessoal e eu comecei a percorrer um caminho que me levasse à cura, que me levasse a entender verdadeiramente o que era ser uma estrela. Ser uma mulher estrela é quando você é grata pelas pequenas coisas. Ser uma mulher estrela é a primeira pontinha. A primeira pontinha aqui da nossa estrela, esse é o símbolo de Salomão. É um hexagrama que representa sabedoria. Esse é o símbolo das Mulheres Estrelas. Essa pontinha aqui representa gratidão. As Mulheres Estrelas são gratas. Elas são gratas pelas pequenas coisas. Elas são gratas pela água que sai da sua torneira. Elas são gratas pelas pernas que elas têm para caminhar. Elas são gratas pelo sol. Elas são gratas pela natureza. Mesmo que tudo esteja dando errado, você tem algo para agradecer. Naquela noite eu pude agradecer. Mesmo não tendo onde morar, não tendo como pagar as minhas contas, mesmo estando no término de um relacionamento cheia de dor, eu agradeci. Porque eu tinha as estrelas na minha vida para me iluminar. Uma mulher estrela, eu entendi verdadeiramente que uma mulher estrela, ela precisa saber se amar. Uma mulher estrela, ela reconhece o seu valor. Uma mulher estrela é segura, confiante. Uma mulher estrela, ela termina com todo tipo de escassez de dentro. Ela não fica se criticando, ela se perdoa, ela se liberta da culpa. Uma mulher estrela, que é a terceira pontinha aqui da nossa estrela, ela é próspera. Ela acredita que toda sorte de bênçãos é para ela. Ela acredita que ela é merecedora de um relacionamento feliz. Ela acredita que ela é merecedora de tudo que há de material de mais próspero que existe nesse planeta. Sabe por quê? Sabe por que a mulher estrela entende que ela é próspera? Porque nós somos filhas do rei. Você é filha do arquiteto da vida.
Você é filha do Rei dos Reis, da fonte da criação. Por que você está aceitando uma vida de miséria? E eu entendi verdadeiramente que eu iria conquistar tudo que eu era merecedora, que eu ia conquistar um relacionamento maravilhoso, que eu ia conquistar uma vida profissional de sucesso, que eu ia conquistar tudo que eu merecia. E eu entendi verdadeiramente, naquela noite, que é corpo, mente e espírito. Você precisa estar alinhada em corpo, mente e espírito. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês neste momento. Se nesse momento você está sentindo que as suas emoções são densas, se nesse momento você está sentindo que você quer se transformar nessa mulher estrela, entenda algo. Para se transformar numa mulher estrela, é necessário passar por uma jornada. O que significa isso, Carmen, passar por uma jornada? Eu não me transformei numa mulher estrela naquela noite. Naquela noite eu entendi que eu merecia deixar a minha luz brilhar. E é isso que eu quero que você entenda nesse primeiro dia do desafio. Que você merece deixar a sua luz brilhar. Então coloca aqui pra mim. Escreve aqui. Eu mereço deixar minha luz brilhar. Eu nasci para brilhar. Eu vou escrever junto com vocês. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para brilhar. Escreve aí. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para brilhar. Escreve aqui. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para brilhar. A primeira mensagem que você precisa entender nesta manhã é que você nasceu para brilhar e que nada mais vai apagar a sua luz. Quem sabe você tá aí, nada dá certo na minha vida, eu nunca sou feliz no amor, eu não tenho sorte, Carmen, dá tudo errado pra mim. Eu nasci numa família pobre, eu nasci numa família sem condições financeiras, eu fui abusada quando criança, eu tô num relacionamento que me maltrata, eu nunca consigo ser feliz, as pessoas me machucam, as pessoas mentem pra mim, as pessoas abusam de mim. Quem sabe seja esse seu pensamento nessa manhã, mas eu tô aqui pra te dizer algo muito importante. Que ninguém vai tirar a sua força. Você nasceu para brilhar. E você deve estar se perguntando nesse momento, se eu nasci para brilhar, como que eu me transformo numa mulher estrela, Carmen? Como que eu me transformo nessa mulher que é grata? Como que eu me transformo nessa mulher que sabe se amar? Como que eu me transformo nessa mulher que é próspera? Porque isso foi o que eu conquistei na minha vida. Tudo que vocês estão vendo na minha vida hoje é o que eu conquistei. Eu mudei a minha história. Como? Com as práticas milenares de autocura. Com as práticas milenares de autocura. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Precisa de um passo a passo. E esse passo a passo vai abrir as inscrições na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, abre as inscrições para a jornada dos 21 dias do despertar interior. Por que se chama despertar interior? Porque você precisa despertar o que está aí dentro de você. Na próxima segunda-feira, vão abrir as inscrições para as mulheres que querem deixar a sua luz brilhar e se tornar uma mulher estrela. Para você ser essa mulher estrela, você precisa de um acompanhamento. O que significa isso? Eu poderia chegar para vocês e dizer, você já é uma mulher estrela, mas não funciona assim. Eu precisei passar por esse treinamento. Eu precisei olhar para minha dor e transformar ela em amor. E foi isso que eu fiz. Então, como que eu faço isso, Carmen? É um acompanhamento durante 21 dias que eu acompanho vocês. Durante 21 dias eu vou acompanhar vocês numa jornada do despertar para se transformar nessa mulher estrela. Na próxima segunda-feira abrem as inscrições, tá? Essa semana a gente tem muita coisa para conversar, porque como é que funciona? Deixa eu explicar para vocês, para ficar claro. Durante 7 dias é a preparação para você se inscrever no treinamento das estrelas. Esses 7 dias é 100% online e 100% gratuito. Durante 7 dias eu vou me doar 100% aqui para vocês. Vai ter meditação, vai ter aula, vai ter prática. A aula de hoje vai mais ou menos mais 1 hora ainda. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vai ter meditação poderosa no final. Meditação da gratidão. Uma meditação que já vai transformar você. Só que esses 7 dias
Hoje, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda são os dias preparatórios, são os dias que nós vamos começar a tirar os lixos aos pouquinhos. E na próxima segunda-feira é o momento que você decide se você quer continuar. Então você vai caminhar comigo durante 30 dias. 7 dias aqui gratuitos e os próximos 21 dias onde você vai estar dentro da jornada. Beleza? Então, guarda aí no seu coração. Se você quer se transformar numa mulher estrela, na próxima segunda-feira abrem as inscrições. Agora vamos para nossa aula, tá? Vamos para nossa aula. O que eu preciso que vocês entendam verdadeiramente sobre gratidão? Existe uma tabela que foi desenvolvida por esse médico, é um psiquiatra americano, David Hawkins, que ele criou essa tabela. Essa tabela é a tabela das emoções. Então vamos lá, Carmen. Aqui diz o seguinte, consegue ler aí? Lá embaixo da tabela, que está em laranja, tem alfa e tá vergonha. A vergonha, ela tem uma frequência hertz. Vocês podem ver aqui, ó. Padrão, consciência final e do lado, frequência hertz. O que são esses hertz, Carmen? Você pode estar se perguntando. O que são esses hertz que eu não estou entendendo? Frequência hertz é uma frequência de onda por segundo. 1 hertz é uma onda. 2 hertz é 2 ondas. 2 ondas vibratórias. Imaginem as ondas do rádio, tá? Então, o que acontece aqui? Na frequência da vergonha, nós temos 20 hertz. O que é essa vergonha? Vergonha é a frequência mais baixa que um ser humano pode ter. Quando uma mulher tenta suicídio, quando uma mulher tira sua própria vida, quando uma mulher se humilha, ela tá vibrando na vergonha. E ela tá fazendo uma frequência de 20 hertz. Então, aquelas mulheres que verdadeiramente olham para dentro e pensam, não tem mais vontade de viver. Que vergonha, que humilhação, timidez profunda, amargor. Elas estão vibrando em 20 hertz. Depois a gente começa a subir. Culpa, apatia, dor, medo. Medo tá ali em amarelo, 100 hertz. Então, quando você vibra no medo, você tá vibrando numa frequência de 100 hertz. E aí sobe mais um pouco. Dor, desejo, vícios, vontade, egocentria, 125 hertz. Aí a gente sobe. Raiva, 150 hertz. Orgulho, coragem. Na coragem, você começa a mudar. Lembra que eu disse pra vocês que eu queria deixar de ser a Carmen medrosa, me transformar na Carmen corajosa? Então, eu saí do medo, de uma frequência de 100 hertz, e fui para uma frequência de 200 hertz. Hoje, na prática que eu quero fazer com vocês, eu quero levar vocês lá na iluminação. Então, vem coragem, depois vem disposição, aceitação, razão, amor, 500 hertz, quando você vibra no amor. Depois vem alegria, paz, iluminação, 700 hertz. O que isso quer dizer, esses 700 hertz? O que esse movimento dos 700 hertz quer dizer para nós? Que a gratidão, o que é gratidão? Gratidão é um sentimento. Quando você tem um pensamento negativo, digamos que você pensa, eu não vou conseguir sair desse relacionamento, eu não vou conseguir pagar a minha casa, eu não vou conseguir ter conta para pagar, dinheiro para pagar o meu aluguel, eu não vou conseguir vencer essa doença. Você tem um pensamento negativo. Se esse pensamento negativo desce para o seu coração, você emite uma onda. Pensamento mais sentimento cria o quê? Atitude. Pensamento mais sentimento cria o quê? Uma atitude. Então, vocês precisam aprender o quê? A vibrar numa frequência alta. Então, nessa manhã, o que eu quero fazer com vocês em relação à gratidão é levar vocês na iluminação, para vocês expandirem e agradecerem. Beleza? Isso é muito, 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 muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, vamos lá. Pensamento positivo mais emoção positiva cria o quê? Uma atitude. Vamos escrever? Vamos escrever. Vamos escrever isso que é muito importante. Vamos pro iPad. Pensamento.
mais emoção é igual a atitude. Pensamento mais emoção é igual a atitude. Agora guarda essa frase no seu coração. Guarda essa frase no seu coração. Encontre gratidão nas pequenas coisas. O que significa isso? Agradecer pela água, agradecer pela natureza, pela sua saúde, agradecer pelas pequenas coisas que parecem tão simples. É agradecer. E você começa a projetar a gratidão na sua vida. Você começa a projetar. Eu quero fazer um exercício com vocês neste momento, tá? Vamos lá. O exercício é assim. Funciona da seguinte forma. Vamos imaginar a mulher estrela aqui. A mulher estrela. Então, imagine nesse momento o que está tirando a tua felicidade. Com o que você não está feliz na sua vida? Pare para pensar. O que não está te deixando feliz neste momento? É o teu relacionamento que está ruim? Relacionamento? O que não está bom na sua vida é o seu trabalho? Pare para pensar o que você quer mudar na sua vida. O que não está bom na sua vida é o seu dinheiro? O que não está bom na sua vida é a sua saúde? Pense, só pense sobre isso, que nós vamos fazer um exercício poderoso. Pense sobre isso. Nós temos mais 5 minutinhos, então o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa live para poder salvar ela e vou voltar novamente. Então, eu quero que você comece a colocar no seu coração o que você quer mudar na sua vida, que a gente vai fazer uma prática agora. Então, vamos lá. Eu vou sair e vou voltar, porque vai acabar o tempo.